Bom dia a todos. Alertado por uma notícia que vi na televisão aqui há uns dias sobre uma importante contribuição dada por um banco para a recuperação de uma das mais importantes obras de arte portuguesas, que é o painel de São Vicente de Fora, alertado por isso, dizia, decidi falar-vos hoje desse importante painel em detalhe e mostrar-lhes também o excelente museu que o acolhe, que é o Museu Nacional de Arte Antiga, também conhecido pelo Museu das Janelas Verdes. Vou contar-vos também aqui hoje uma história muito curiosa à volta de um quadro feito em Porto Alegre por um dos maiores artistas da cidade, cuja venda contribuiu para o início da carreira de sucesso dos seus proprietários, que foi o conhecido casal da hotelaria Helena e José Henriques. Já que vos trouxe esta história curiosa, aproveito também para falar um pouco do seu autor, o pintor Rosiel de Assunção, de que alguns se lembrarão ainda, ou pelo menos do nome do pai, Luís Rosiel, também ele pintor e principalmente fotógrafo de muitas gerações de porto-alegrenses. Como vos disse no início, foi uma notícia na televisão que me alertou para um bom tema a tratar aqui nestes vídeos. Tratava-se de um protocolo entre o BCP e o Museu Nacional de Arte Antiga. A Fundação Milênio BCP e o Museu Nacional de Arte Antiga assinaram um protocolo para o triênio de 2020-2022. Este acordo visa apoiar a conservação e o restauro dos painéis de São Vicente. Este protocolo vai intervir diretamente e com um apoio internacional bastante forte em duas coleções que são obras absolutamente cimeiras na coleção do museu e no património nacional português. Os painéis de São Vicente, que são de facto um grande retrato coletivo que se identifica até simbolicamente com o Portugal dos descobrimentos. Vou começar por mostrar-lhes o belíssimo Museu de Arte Antiga através de um breve comentário institucional só com imagens. Ora vejam. Este museu era uma das visitas que tencionava propor aos meus alunos no final do ano letivo. Infelizmente, dadas as circunstâncias, não pôde ser. Ficará para uma próxima vez. Vou então referir-me agora aos famosos painéis de São Vicente de Fora.
Aqui no Museu Nacional de Arte Antiga expõem-se os painéis de São Vicente de Fora. Constituem a obra-prima da pintura portuguesa do terceiro quartel do século XV. Foram descobertos na igreja de São Vicente de Fora em 1882. Os painéis viriam a suscitar uma das maiores polémicas nacionais em história da arte, que se manteve, pelo menos em parte, até aos nossos dias. Muito menos polémicos são a autoria de Nuno Gonçalves e a data da sua criação, 1455. A figura central, segundo uns, será a de São Vicente, que aparece nos dois painéis centrais. Segundo outros, será a do Infante Santo. Numa das interpretações, os painéis ligam-se à celebração dos feitos africanos de Dom Afonso V. A figura de joelhos, em atitude de adoração, seria a do rei, seguindo-se a do rei Dom João, ainda adolescente. Por trás, o infante Dom Henrique, um retrato em retrato póstumo, figura tutelar dos descobrimentos atlânticos. As duas figuras femininas seriam a nunca esquecida Rainha Dona Isabel e a tia do rei, Duquesa de Borgonha. No painel do arcebispo, o parlado é o de Lisboa, que é o futuro cardeal Alpedrinha. No primeiro plano, Dom Fernando, irmão do rei condestável, e o filho, Dom João. Do outro lado, Dom Henrique de Menezes, porta-estandarte do rei e o governador indigitado de Arzila. No painel dos pescadores, a gente do mar que tanto contribuiu para as navegações além-mar em África, e no painel dos frades são representados os frades de São Vicente de Fora e de Alcobaça, que participaram na expedição à África. O painel dos cavaleiros é normalmente visto como uma homenagem à Casa de Bragança. Estão representados os três duques, sendo Dom Afonso em retrato póstumo. Mas sejam as personalidades referidas ou outras, o que é imediatamente observável é o seu evidente realismo e os valores humanistas que o informam. São retratos de figuras nacionais, autênticas, caracterizados pela atitude e pelo vigor da expressão, pela intensidade dramática e pela capacidade de criar o panorama cultural e social da sua época. Os painéis de São Vicente são bem o retrato de Portugal dos descobrimentos. Vou deixar-vos agora contemplar os pormenores dos painéis por alguns momentos.
A história foi-nos contada pelo próprio José Henriques. No Rossio havia um restaurante chamado Plátano, que alugava também em anexo quartos de hóspedes. Rosiel da Assunção estaria lá hospedado, mas como tinha dificuldades em pagar a renda, pintou um quadro para compensar. Quadro que havia de figurar numa das paredes do restaurante. O casal Henriques decidiu tomar o trespasse do dito restaurante, que carecia de alguma remodelação e manutenção, mas os meios económicos eram poucos para tal. Com o trespasse veio também o quadro, considerado um mamarracho pelo anterior proprietário. Um dia, um homem do Norte, que depois se veio a saber ser dono de uma galeria de arte do Porto, fez-lhes uma proposta de compra do quadro por 80 contos. Nessa altura, 80 contos era muito dinheiro, tanto que dava para a ambicionada remodelação e beneficiação de todo o restaurante. Claro que aceitaram e, graças à venda do quadro, Porto Alegre ganhou um moderno e arejado restaurante sob projeto de um conhecido arquiteto Cruz Homem, o mesmo que havia de criar o Hotel Dom João III e o Clube de Ténis. Soube-se mais tarde, por amigos do pintor, que foi pintado em condições precárias, num barracão, aliás, brasileiras, perto da Fiat, e teve que esmolar o dinheiro para as tintas. A tela, de dimensões razoáveis, mede 1,13 m por 2,17 m, tem como título O Último Bailado, homenagem a Paul Éluard. Paul Éluard foi um dos maiores poetas surrealistas franceses, conhecido como o poeta da liberdade. Trata-se de uma pintura ao estilo surrealista, em que metade do quadro está próximo do observador e a outra metade num horizonte infinito, a lembrar as quentes planícies alentejanas, onde pontifica uma figura sinistra, meio árvore, meio espantalho. No ambiente próximo, à esquerda, distinguem-se folhas e ramos em silhueta, que dão fundo a um conjunto mais luminoso, de formas arredondadas, escorregadias, em cacho, em cuja parte superior alguns julgam distinguir dois crânios. Uma atmosfera de subconsciente e de irracional que caracteriza bem o movimento surrealista. Este quadro encontra-se desde 1985 na coleção da Fundação Calouste Gulbenkian. Chamava-se Manuel Trindade da Assunção. Nasceu em Lisboa e era filho de Luís da Assunção, conhecido no nosso meio comercial por Rosiel. Daí ter assinado alguns dos seus desenhos e pinturas por Rosiel da Assunção. Veio para Porto Alegre aos 8 anos de idade e aqui fez a escolaridade liceal. Para além de aprender com o pai, pintor e fotógrafo, da Assunção aperfeiçoou a técnica com o pintor Miguel Barrias, que na altura dava aulas em Porto Alegre. De início dedicou-se às caricaturas, mas conseguiu uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian e seguiu para Paris, onde aprendeu com mestres reconhecidos e privou com outros artistas e intelectuais que lhe abriram novas perspectivas. A sua vida nunca foi muito feliz. Esteve internado há algum tempo, vítima de depressão, tinha dificuldades económicas e dava-se mal com a família. Acabaria mesmo por se suicidar em Lisboa. A sua pintura de início, com influências surrealistas, acabou por se situar no abstracionismo. Conquistou muitos prémios de pintura e expôs em salões e galerias de vários países da Europa. As suas obras encontram-se espalhadas pelos mais diversos países e em Portugal, na Fundação Calouste Gulbenkian, no Museu Nacional de Arte Contemporânea e no Museu Municipal de Porto Alegre, cidade onde também tem o seu nome numa rua. Resta-me despedir-me e desejar que tenham apreciado e aproveitado alguma coisa do que aqui vos trouxe. Um bom resto de semana e até à próxima.